Bom, pessoal, nós terminamos a aula anterior falando sobre as formas de transferência de energia entre sistema e vizinhança, que a gente já tinha definido antes. Falamos do calor e do trabalho, que são variáveis de processo, diferente de variáveis de estado, como, por exemplo, a energia interna, certo? E daí, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente a questão quantitativa envolvida na troca de calor, na troca de energia na forma de calor, melhor dizendo. E quais são as consequências disso, especialmente na variação de temperatura e transformação de fase de um determinado sistema, certo? Bom, só para a gente pensar intuitivamente nisso aqui, na lógica envolvida, vamos pegar um comparativo de duas situações que a gente já tem ideia e provavelmente a gente já sentiu, ou pelo menos já ouviu falar. Por exemplo, quando a gente está num local em que a umidade relativa do ar é muito baixa, por exemplo, no deserto do Saara, que isso aí é fato que todos conhecem. A variação da temperatura ao longo do dia ela é muito alta. Durante o dia a temperatura chega em torno de 40, acima de 40 graus, e à noite ela cai para próximo de zero. E aí esse local ele tem uma umidade relativa do ar muito baixa. Certo? A gente sabe disso, mas antes de analisar isso, vamos pensar numa outra situação, no extremo oposto. Vamos pensar na Amazônia, em que a umidade relativa do ar é muito alta. Lá a temperatura não atinge um valor tão alto quanto no deserto. A temperatura durante o dia fica em torno de 32, 33, 34 graus Celsius, certo? Só que durante a noite, em que o sol se põe, a temperatura baixa, mas ela não abaixa tanto, ela fica em torno de 26, 27 graus Celsius. Portanto, o intervalo de temperatura ele é bem menor do que comparado com o deserto. E é interessante a gente falar nessas duas localidades, porque em termos de latitude eles estão relativamente próximos. Eu quero dizer que a intensidade do Sol, da radiação solar, melhor dizendo, ela é aproximadamente igual, comparando o deserto do Saara e a floresta amazônica. Então, essa grande diferença no intervalo de temperatura entre quando o Sol está forte e quando não há Sol, do dia e da noite, ela tem que ser função de alguma outra variável que não é a intensidade solar. E o que tem de muito diferente entre essas duas localidades é a umidade relativa do ar, em que na Amazônia ela é muito alta e no Saara ela é muito baixa. Portanto, a gente já começa a perceber que, dependendo da composição do sistema, alguns sistemas vão ter maior resistência à variação de temperatura do que outros sistemas, certo? E isso vai estar relacionado diretamente com algumas propriedades que é função do componente do sistema, por assim dizer. E é isso que a gente vai tentar desenvolver em termos matemáticos na aula de hoje, certo? Bom, intuitivamente, a gente sabe que de alguma forma, calor, que a gente representou pela letra Q, como a gente viu antes, está relacionado a uma variação de temperatura, certo? O fluxo de energia na forma de calor, seja ele positivo ou negativo, vai se relacionar com a variação de temperatura, com o ΔT, certo? E a gente pode pensar intuitivamente também que, de certa forma, a quantidade de calor que flui é diretamente proporcional à variação de temperatura, certo? Isso daqui é uma coisa também que, se nós pensarmos na ideia que nós temos de energia, de calor e de variação de temperatura, aquela conclusão ela surge naturalmente, beleza? Bom, matematicamente falando, para nós sairmos de um sinal de proporcionalidade e chegar ao sinal de igualdade, nós podemos utilizar uma constante de proporcionalidade. Então, nós podemos escrever aquela equação lá como sendo o calor que flui igual a uma constante de proporcionalidade, que eu vou representar aqui como C maiúsculo, vezes a variação de temperatura, certo? Essa constante de proporcionalidade é chamada de capacidade térmica ou capacidade calorífica de um determinado sistema, de determinado material, beleza? Bom, isso aqui é fato que nós temos. Se a gente for olhar matematicamente essa equação aqui, essa capacidade térmica representada por C maiúsculo, se eu for isolar nessa equação, como é que vai ficar? Vai ficar o Q sobre ΔT. Portanto, daqui eu tiro que a unidade desse termo aqui, dessa constante, tem que ser a unidade de energia, que é o calor, no SI, representado por joules, dividido pela unidade de temperatura, que é o. Então, aquele termo, aquela constante de proporcionalidade chamada de capacidade térmica ou capacidade calorífica, ela tem a unidade no SI de joule por Kelvin. Beleza?
Bom, vamos expandir um pouco a nossa ideia aqui para ver onde a gente consegue chegar e ver se a gente consegue entender um pouco melhor a natureza dessa capacidade térmica. Então, ó, vamos imaginar duas placas do mesmo material. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, tem aqui a placa A, vou deixar desenhado aqui, para a gente entender o que está falando. Então a gente tem a placa A e a placa B com dimensões maiores. Se é o mesmo material, portanto a mesma densidade, já que esse que tem dimensão maior, ele vai ter maior massa também, certo? Placa A e placa B, do mesmo material. E aí vamos imaginar que os dois estão na mesma temperatura inicial T, certo? Então T0 aqui é o mesmo que as duas placas. Imagina que eu adiciono a mesma quantidade de energia na forma de calor nas duas placas, certo? Então, ó, intuitivamente, uma vez que a placa B ela tem mais massa, mais material do que a placa A, é lógico da gente pensar que nessa situação a variação da temperatura de B vai ser menor do que a variação da temperatura de A, ou seja, a placa A vai se aquecer mais do que a placa B, certo? Isso daqui é um fato experimental que a gente consegue imaginar. Você consegue aquecer mais rápido pequena quantidade de água até a fervura do que grande quantidade de água, certo? A lógica envolvida é exatamente a mesma. Bom, se a gente pensar nesse fato aqui, à luz da equação, o que acontece? Se a quantidade de calor Q foi a mesma nos dois casos, eu estou falando que o ΔT de A é maior do que o ΔT de B, da forma como está representado aqui por essa conclusão lógica, então, matematicamente, para que essa igualdade seja verdadeira, uma vez que o Q é o mesmo, a capacidade térmica de B vai ter que ser maior do que a de A, certo? Porque uma vez que o produto C vezes ΔT é o mesmo nos dois casos, já que ΔTA é maior, o CA tem que ser menor, certo? Então a conclusão que a gente chega dessa análise intuitiva é que a capacidade térmica de A tem que necessariamente ser menor do que a capacidade térmica de B, certo? Bom, qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? A gente está vendo aqui, ó, que essas duas placas são do mesmo material, porém B ele tem mais massa do que A, correto? Então, disso a gente pode tirar que essa capacidade térmica ela é diretamente proporcional à massa do material, certo? É a conclusão que a gente tirou analisando esse sistema que a gente montou aqui, tudo bem? Mais uma vez, então, utilizando o artifício para sair de um sinal de proporcionalidade e chegar no sinal de igualdade, eu adiciono uma constante proporcionalidade. Então eu posso reescrever aquela capacidade térmica, que é um C maiúsculo, como sendo um C minúsculo vezes o M, certo? Em que aquele termo C minúsculo lá é o que a gente chama de calor específico do material, certo? Calor específico. Portanto, pegando essa ideia aqui e trazendo aquilo para a equação do calor Q, a gente obtém a equação que vocês já viram lá na infância de vocês, Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Bom, se a gente for fazer análise dimensional, mais uma vez naquela equação ali, para determinar a natureza desse calor específico Czinho aqui, se a gente for isolar esse cara na equação, o que a gente obtém? Que o Czinho é igual ao calor Q dividido pela massa vezes ΔT. Então, em termos de unidade, de dimensão, o que a gente vai ter aqui? Calor, dados em Joule, no SI, a massa em quilograma e a variação de temperatura em Kelvin. Então, nós temos essa grandeza, calor específico, Joule por quilograma Kelvin, certo? E aí a gente consegue entender um pouco melhor isso que a gente está falando aqui em termos idealizados, por assim dizer. Agora vamos pensar numa outra situação. Eu tenho duas placas na mesma temperatura inicial, porém com o mesmo tamanho, certo? A mesma dimensão, ou vamos pensar com a mesma massa, não necessariamente o mesmo tamanho, porque eles podem ter densidade diferente. Com a mesma massa, porém de dois materiais diferentes.
Pensa na situação real que você já deve ter sentido, uma colher de pau e uma colher de um material metálico que seja. Se a gente adiciona a mesma quantidade de calor nesses dois materiais, a gente vai ver que eles vão aquecer de forma diferente, certo? Em um determinado período de tempo, obviamente, que se a gente extrapolar esse tempo para infinito, a variação de temperatura vai ser a mesma por conta do equilíbrio térmico, lá da lei zero que a gente viu. Em algumas determinadas condições isso seria verdade. Mas intuitivamente a gente sabe que o metal ele vai se aquecer mais rápido, ou mais, dependendo da condição, do que a madeira, certo? E o que teria de diferente nessa situação? A diferença está exatamente nesse termo aqui, no calor específico. Então a conclusão que a gente chega é que esse calor específico, ele necessariamente é uma função do material em análise, certo? Portanto, cada material vai ter um valor de calor específico seu, específico no caso seu próprio, que faz com que tenha-se a relação entre o calor adicionado e a variação da temperatura de uma determinada massa daquele material, certo? Então essa equação é chamada equação do calor específico, e é interessante a gente notar que essa expressão ela mostra qual que é o efeito da troca de energia na forma de calor do material na variação da temperatura que ele sofre, obviamente para uma determinada massa daquele material. Ainda não estamos falando na possibilidade em que há transformação de fase, certo? Só como curiosidade para a gente ilustrar aquilo que a gente falou no início da aula, os valores que nós temos para o calor específico do ar, ele é em torno de 0,24 calorias por grama por grau Celsius. Eu vou falar sobre a unidade. Enquanto que o calor específico da água é em torno de 1 caloria por grama por grau Celsius. A própria definição do calor específico veio daquela unidade ali, depois a gente pode, em algum momento, falar sobre isso, certo? Então, olha só. O calor específico da água, ele é em torno de 4, ou pouco mais do que 4 vezes maior do que o calor específico do ar. E aí, se a gente for analisar da forma como a gente fez aqui anteriormente para essas placas, a gente chega à conclusão de que o calor específico, ele de certa forma representa a resistência que um sistema possui para mudar a sua temperatura. Portanto, uma vez que o calor específico da água é em torno de 4 vezes maior do que o calor específico do ar, quer dizer que ele possui uma maior resistência à variação de temperatura. E isso é o que acontece quando a gente compara a variação da temperatura entre dia e noite na floresta amazônica com o deserto do Saara, onde a umidade relativa do ar é bem menor, obviamente, bem menor do que na floresta amazônica. Então aquela grande variação de temperatura que ocorre no deserto é consequência direta do baixo calor específico do ar. Correto, pessoal? Tranquilo? Bom, eu estava falando como curiosidade, daquela unidade que foi representada daquela forma. Aqui a gente consegue ver que a lógica é a mesma envolvida lá. É a quantidade de energia, caloria, porém representada da forma de caloria, a gente definiu essa unidade antes, por uma unidade de massa, por uma unidade de variação de temperatura, certo? Obviamente a gente consegue fazer uma relação pelas igualdades que a gente já viu antes, entre esse termo e esse termo. Porém, não é assunto para nós aqui agora. Beleza?